Estamos aqui na série de MicroPython e nós já vimos alguns vídeos, né? Basicamente é o início ainda, né, do MicroPython. Aqui eu quero mostrar para vocês que também existem alguns recursos que é possível trabalhar em Bare Metal, ok? Com o MicroPython. Então nós vamos dar uma paradinha e ver um pouco do que nós vimos, mas em Bare Metal, ok? Para dar uma noção, né? Para quem tem interesse, né? Porque assim, igual na linguagem em C, quando você está trabalhando com embarcados, né, que nem do STM32, você tem ali a biblioteca RAW, ela já dá produtividade, né, tem muita coisa pronta, tal, mas no fundo você não sabe o que rola por trás, né, dos bastidores. Mesma coisa aqui no MicroPython, né? Então o MicroPython, né, ele é otimizado para trabalhar com microcontroladores, por isso chama MicroPython, né? Então ele é otimizado. E é o seguinte, você também pode trabalhar, né? Eu também posso mostrar aqui alguns recursos de como trabalhar com Bare Metal, como se alguém que quer entender um pouco melhor, né, do que rola por trás, para poder ter condições. Então é isso que eu vou passar. Obviamente, como eu trabalho com a minha placa, né, desde o início aqui eu estou usando uma placa de exemplo, e a minha é uma Nucleo Board, né, porque a série é MicroPython usando, trabalhando com STM32, né? Que é um microcontrolador da STM Microelectronics. Então eu peguei um modelo exclusivo. Então, para trabalhar com Bare Metal, claro que você tem que pegar os manuais, tudo, mas daquilo que você está trabalhando. Então, para mim, vai ficar mais fácil quem estiver querendo estudar MicroPython, né? Acompanhando com a mesma placa que eu tenho para ficar. Senão tem que fazer uma analogia aí, né? Então, uma das coisas principais que você precisa ter, que nem no meu caso, é da minha Nucleo Board. Então, toda a documentação, tudo é voltado, né? O meu escopo aqui, né? O meu contexto é a placa que eu tenho, a Nucleo Board, a F411 RE, ok? Então, é o seguinte, então eu tenho aqui o manual da placa, né? Eu tenho o manual da placa, então aqui, ó, é o manual da placa que eu tenho, o manual do usuário, ó, essa é a placa, ok? Eu tenho aqui, eu posso também, uma hora ou outra, consultar tudo que eu tenho de material aqui para poder consultar, né, sobre o microcontrolador e sobre a placa que eu tenho. Eu tenho aqui o esquemático dessa placa minha, né, como tá ligado, se eu quiser ver algum detalhe, eu tenho o esquemático. Eu tenho um datasheet, né, o datasheet aqui do meu microcontrolador, que eu uso, né, que está dentro dessa placa. Então o microcontrolador é o STM32 F411 RE. Mas pode ver que o meu datasheet não fala só sobre o RE, né? Existe aqui, ó, XC e o XR, né? Então esse datasheet ele atende algumas variedades, né, do microcontrolador. Então, sim, existem tipos diferentes do invólucro, né, com mais pinos, ele chama de maior densidade e menor densidade, com mais pinos e menos pinos, né? Então o que eu uso aqui para saber, na minha Nucleo Board, eu tenho aqui 64 pinos, né? Então o RE, se você ver, 64 pinos, ok? O RE. Então aqui eu estou aqui depois eu vou mostrar aqui. Então então eu falei que a documentação importante é o manual do usuário, o esquemático, né? O datasheet, né, do próprio microcontrolador, ok? E aqui desse lado aqui o manual de referência, né? Pode ver, né? Aqui o datasheet aqui são 151 páginas, o manual de referência do microcontrolador, onde vai falar de todo o hardware, todo o detalhe, 800 páginas, né? Entendeu? Tá vendo aqui? Essa aqui é a parte de memória, organização, mapa de memória. Então tem tudo detalhado, muitas páginas. Já que nem o esquemático, não, o esquemático são 5 páginas, só o esquema, né, eletrônico aqui. E a minha manual do usuário são 68 páginas, né? Porque também não fala sobre uma única Nucleo Board, fala sobre as famílias, até porque senão seria até menos aqui, ok? Mas é isso, então esses aqui são 4 documentos essenciais, né, para eu trabalhar aqui, no meu caso, para eu trabalhar com Bare Metal, para explicar. Porque para trabalhar com Bare Metal você tem que entender a parte de hardware, né, o conceito aí, tudo, a arquitetura, tudo que está por trás. Então eu vou dar algumas noções aqui para nós seguirmos, ok? Para mostrar como que trabalha em Bare Metal. Então eu vou estar trabalhando com Bare Metal aplicado à placa que eu estou trabalhando, então eu preciso ter esses documentos disponíveis, é isso que eu estou explicando, ok?
Então, para começar, vamos começar aqui pegando no datasheet. Esse aqui é o datasheet do meu microcontrolador, ok? Então, dá uma olhada, ele tem na página 16 aqui, no meu caso, ele tem aqui um bloco, um diagrama de bloco. Então, na verdade, aqui é um diagrama de bloco de todo o meu microcontrolador. Então, basicamente, eu vou ter que dar um zoom aqui, né, porque não fica legal, né? Eu estou dividindo a página com esse manual de referência, porque quando eu focar aqui na memória de mapa, eu tenho alguns endereços que eu quero ver aqui e confirmar desse lado aqui, ok? Mas então, eu vou ampliar aqui, depois eu trabalho com a mãozinha só para explicar. Então aqui é um diagrama de bloco de todo o meu microcontrolador, né? Ele completo com a parte da CPU, do núcleo mesmo. Então aqui, olha só, para vocês verem, eu vou dar uma explicada. Então, na verdade, a minha CPU, o núcleo mesmo, o meu processador, né? Meu processador está aqui, o meu Cortex M4, ok? Então aqui, ó, é o núcleo mesmo, né, do meu processamento, ok? Depois ele é composto, então nós vamos ver, ó, de vários periféricos, né? O resto, ó, tudo cheio de periféricos. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês aqui, o que eu tenho, tá? Então aqui, ó, para você ver, eu tenho timers, eu tenho os ART, eu tenho SPI, né? Ok? Eu tenho ADC conversor, né? Analógico. Eu tenho aqui I2C, comunicações I2C, né? Outros temporizadores, né, que são diferentes, tem alguns aqui, outros aqui, né? Então, assim, ó, eu tenho várias coisas aqui, olha, eu tenho aqui a parte de USB se eu quiser trabalhar, mas uma coisa que eu quero que vocês dêem uma olhada para você ver, olha, a arquitetura é o seguinte, então aqui eu tenho um núcleo, né, meu processamento, a parte do processamento central, mesmo o núcleo está aqui, ok? Só que para vocês verem, eu vou acessar um periférico, né, eu uso essas vias aqui, né, que são o meu bus, né, meus bus, né? Eu trabalho aqui com 32 bits, então esses bus aqui são 32 bits, mas eu tenho as vias de acesso, né? Eu não tenho todos os meus periféricos não estão conectados direto aqui no meu núcleo, né? Mas eu consigo conectar através do meu bus, né? De vários bus que tem aqui. Então ele tem algumas nomenclaturas. Ó, um dos bus principal é esse AHB, esse bus matrix, é uma matriz, ela que vai fazer aí a conexão mesmo final ou inicial aqui com o meu core, ok? Mas para você ver, para eu acessar as GPIOs, né, são as portas de entradas e saídas, então o que eu tenho que fazer? Ó, nem todos os microcontrolador, até mesmo desse datasheet, tem todas essas portas, porque depende da quantidade de pinos, depende do modelo, do detalhe lá com o modelo, então depende da densidade. O meu tem 64, mas tem até para mais pinos, como você pode ver aqui no início, olha. Ó, existe aqui processadores aqui para dar uma olhada aqui que ele mostra os pinos aqui, né? No início, olha, ele vai falar um pouco sobre pinos aqui, ó, GPIO, sobre quantidade, depende do cada modelo, né? Aí são as capacidades, ó, peguei aqui, ó. Então aqui alguns fatores, né? Então tamanho de memória flash, isso muda, né? Dependendo, olha, quantidade de GPIOs, claro, se tem mais ou menos GPIOs tem que ter mais pinos, né? Ok? Então depende do modelo. Aqui tem os invólucros, né? Então o que eu estou usando esse aqui, ó, é esse de 64 pinos. Ó, tem um de 48, né? Tem um de 100 pinos, então é de maior densidade. Então assim, o manual atende uma gama aqui, mas o meu mesmo tem 64 pinos totais, né? Não de IOs, ok? Então, vamos lá na página 16, continuando aqui, ó, vamos ampliar. Então, assim, se eu quiser acessar, se eu quiser fazer uma leitura, né, de entrada ou escrever para uma saída, né, se está configurado na minha aplicação, trabalhar com uma porta aqui da porta A, um pino, 2 ou mais da porta A, né? Para você ver, então, como que eu consigo, como que a CPU, né, como que o meu core, meu núcleo acessa? Então, através daqui, né, olha, só para você ver, eu tenho aqui, ó, através do meu AHB1, né, olha, esse bus, é ele que eu consigo, até eles mudam as cores para você ver acessar, ó. Então, claro que então é o seguinte, quando você liga o seu microcontrolador a primeira vez e você não tem aplicação nenhuma,
todos esses periféricos não estão funcionando, nem os bus estão funcionando. Você vai ter que habilitar clocks, você vai ter que habilitar os clocks. Então tudo isso, né, claro, porque quando você começa a ativar clocks dos seus periféricos, começa a consumir mais, né? Então nem toda aplicação você usa todos os periféricos, obviamente. Então você tem uma aplicação que usa poucos periféricos, você vai só ativar os bus, né, e o periférico, né, pertinente ali à sua aplicação, para você não ter o menor consumo possível. E não adianta você habilitar um monte de recurso se você não usa, né? Então é o seguinte, então, só continuo falando, então as vias de acesso. Então se eu quiser trabalhar com as minhas GPIOs, né, ok? Eu tenho que só ativar aqui, ó, o meu bus, o que eu vou trabalhar, eu tenho que ativar o clock desse bus, o AH. Às vezes falar em inglês que é até melhor, AHB1, aqui, B1, tá? É o AHB1, é esse bus aqui. Então ele é o bus que acessa, que eu posso trabalhar aqui com as portas. Tá, mais periféricos, vamos ver para baixo, olha. Só que para você ver, o meu bus AHB1, ele se divide em dois bus depois. Ele chama de APB1 e APB2. Tudo que vem dele aqui, né? Então ele faz uma divisão. Então, quando eu quiser mexer com esses periféricos aqui, o bus que vai me atender é esse aqui, ó, APB2, ok? Então, se eu vou trabalhar com o timer 9 na minha aplicação, eu vou ter que ativar o periférico do timer 9, o bus do timer 9 e, obviamente, esse principal aqui também, né? Porque o caminho, né? O meu núcleo só vai conversar através desse periférico por esse caminho aqui, olha, ok? Então, eu tenho que saber mais ou menos que lado, qual o periférico que eu vou usar, porque eu tenho o timer desse lado, eu tenho desse. Se eu definir, né, qual periférico eu vou usar, então eu vou ver quais são os bus que atendem, né? Então se eu for contrário, se eu for mexer com a Usart 2, ela está desse lado, então eu vou mexer com o APB1, e o AHB1, ok? Para possibilitar os acessos, né? Então é isso. Se eu vou trabalhar com uma aplicação com USB, eu só vou ter que ativar só esse aqui, o único periférico, né? O único periférico que atua aqui, que é coberto por esse bus AHB2, é esse aqui, ó, só tem esse, ok? O resto dos periféricos estão cobertos por esse AHB1 que distribui em APB1 e APB2, ok? Então é isso, e esse aqui é um bloco, né, um diagrama de bloco geral, então eu queria dar essa noção para vocês. Agora, eu vou falar um pouco aqui sobre memória, né? Eu vou na página 38, na página 38, memória é a 54 aqui. Ok? Então, olha só, nós veremos depois, esse vídeo já está ficando grande, depois eu vou continuar falando um pouco. Nós vamos ver o mapa de memória. Então, eu tenho aqui um microcontrolador que eu estou trabalhando, ele é de 32, os STM32 é porque ele é de 32 bits, é por isso que tem até essa nomenclatura. STM, que é da ST Micro, ele tem 32 bits, é a arquitetura dele. Então ele pode endereçar até 4 GB, de 0 a 4 GB. Então, o que ele é possível de endereçar, toda a memória possível, tudo que é possível, pode ser endereçado de 0 a... Isso aqui em hexa, né? Então isso aqui representa 4 GB, tá? Tudo em um aqui, ok? Só que aqui ele dá uma parte da memória. Então ele fala aqui, ó, uma faixa dessa memória é reservada aqui, ó, pro código, aqui para RAM. Então, só que essa parte aqui, ó, é a parte de periféricos. Aí ele dá um zoom aqui, ó, ele só abre essa fatia aqui, ele só dá um zoom, que é onde tá os meus bus lá, o meu APB1, ó lá, meu APB1, meu APB2, o AHB1 e o AHB2. Então aqui dentro eu vou ter os periféricos, nós vamos ver os endereços dele. Por isso que depois eu vou continuar, por isso que está aberto aqui para a gente ver os periféricos que cada um atinge. Então esse vídeo está ficando longo, eu vou parar por aqui, depois eu continuo falando um pouco mais, falando sobre esse hardware, sobre arquitetura. Então, para trabalhar com Bare Metal, nós precisamos primeiro ter essa parte teórica para ter um entendimento, para a gente saber o que está fazendo depois, ok? Então, agradeço a atenção, muito obrigado.